Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, o problema mais sério das nossas vidas, excetuando, claro, a morte, é lidar em vida com o ser humano. Lidar com o ser humano tem sido um desafio constante, em todos os lugares, na sala de aula, nas igrejas, nas reuniões. As pessoas têm dificuldades de amar, têm dificuldades de aceitar a opinião do outro, dificuldades em entrar em acordo, em respeitar o próximo. Em contrapartida, temos facilidade de ser preguiçosos, de brigar, de separar, de fofocar, de embriagar, de sermos prepotentes e maus. Com tanto desvios de conduta praticado por tanta gente e sendo considerados normais, é super difícil encontrar uma pessoa onde a gente possa entregar responsabilidades e tarefas de cuidar e orientar a outros. O apóstolo Paulo, além de Timóteo, que muitos conhecem na palavra de Deus, ele tinha em Tito também um exemplo a ser seguido. A mensagem de hoje é a conduta cristã. E vamos utilizar Tito, capítulo 2, versículo de 1 a 8 e 11 a 13. Paulo, falando a Tito, diz assim: Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras nem escravizadas pelo vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. E em tudo seja você mesmo exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada possa se dizer, para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer ao nosso respeito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo era pregador missionário. Viajava de cidade em cidade para fundar igrejas e quando a igreja estava pronta, ele viajava para outra cidade para fazer a mesma coisa. Em algumas cidades, ele encontrava igrejas formadas, mas cheias de comportamentos inadequados. Então ele começava falando da palavra e corrigindo essas atitudes erradas. A igreja na cidade de Creta, onde Paulo estava ensinando a Tito, era uma dessas cidades em que os procedimentos estavam longe do ideal cristão. Paulo precisou viajar e, ciente das coisas que estavam acontecendo, mandou uma carta para Tito, que havia ficado para conduzir a igreja. Quando Paulo diz,
você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, é porque no capítulo anterior eles estavam se referindo a falsos mestres que estavam provocando separações e pregando mentiras. A doutrina exige, queridos, que nós falemos a verdade e tenhamos uma conduta correta de um verdadeiro crente, independente da idade, posição ou sexo. Falando o que está escrito na palavra de Deus e vivendo o que está escrito, nós não somos envergonhados e nem desmentidos. Esse você, porém, quer dizer, não importa o que eles dizem ou fazem, continue com a doutrina saudável do Evangelho. No versículo 2, Paulo diz assim: ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Vejam que responsabilidade de Tito. Ensinar aos mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. O que é ser sóbrio e sensato? É estabelecer limites, é controlar as nossas atitudes, é refrear procedimentos inadequados, é ter um padrão, um modelo que nós sabemos ser o correto para a nossa vida diante de Deus. Uma pessoa sensata é um ser humano equilibrado, que pensa e age com sabedoria. Sadios na fé, no amor e na perseverança. Em outras palavras, um verdadeiro servo de Deus. Como líderes, os homens mais velhos deviam ser exemplos morais e espirituais. A sobriedade e a postura correta dos idosos tementes a Deus os capacitam para ensinar aos mais jovens. O respeito aos mais velhos ainda são preceitos de Deus que sobrevivem, porque infelizmente na nossa sociedade esse respeito já acabou. Filhos não obedecem e insultam os pais. Tratam como se fosse um amigo, como se fosse um companheiro. Netos não obedecem e insultam os avós. Isso não é amizade, querido, isso é falta de respeito. Quando Paulo diz da mesma maneira, quer dizer, os mesmos padrões de comportamento impostos aos homens eram também aplicados às mulheres. E eu digo para você, querido, respeito é como aquele dispositivo que a gente usa no jardim para molhar a grama. Tem que alcançar toda a grama, senão uma parte dela seca e morre. O respeito entre o povo de Deus tem que alcançar todas as pessoas. Senão essas pessoas doentes vão para dentro da igreja, se misturar com o povo de Deus para provocar inimizades e separações. Voltando ao texto, a não ser caluniadoras nem escravizadas pelo vinho. A calúnia, infelizmente, era um vício comum entre as mulheres cretenses. E eu acredito que no nosso meio atualmente também. Muitas vezes uma pessoa que não gosta da outra lança uma mentira. Ela espalha a mentira e a gente depois não sabe de onde surgiu. Paulo havia deixado Tito lá. E assim que Paulo deu as costas, o povo começou a se agitar. Geralmente as mulheres mais velhas eram viúvas, e a falta do marido e do que fazer provocava uma procura pelo vinho, e isso fazia um estrago terrível.
Algumas pessoas que aceitam a Cristo, elas ficam aflitas porque ainda fazem coisas que não são de um verdadeiro crente. Então confidenciam para nós a sua vergonha de ainda estarem fazendo coisas erradas. Como essas pessoas são novas na fé e na decisão, isso pode acontecer, mas a vergonha, além de ser uma herança dos pais, é o Espírito Santo de Deus trabalhando essas pessoas para que esses procedimentos saiam da sua vida. Paulo encontrou esse procedimento entre os cretenses e, com muito cuidado, com uma carta que sempre era lida por todos e para todos, começou a mostrar o que era errado. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos. Uma mulher ou um homem apreciador do vinho ou de outra bebida perde a credibilidade de ensinar alguma coisa a outras pessoas. Como a gente sabe que o álcool libera os freios do ser humano, como é que eu posso ser uma pessoa sensata e sóbria com álcool no estômago e na cabeça? Quanto às mulheres a amarem seus maridos, o nosso ministério primeiro é na família. É na família que nós desenvolvemos laços de amor e união. Se nós não amamos os nossos maridos e filhos, nossos cônjuges e filhos, vamos amar a quem? A fim de que a palavra de Deus não seja caluniada. Isso mostra a sua profunda preocupação por trás das orientações. O Evangelho propõe mudanças no ser humano, mas quando o ser humano não muda, o Evangelho é também acusado como se tivesse culpa. Na realidade, nós não estamos apresentando um carro, uma geladeira ou uma esponja que lava panelas. Estamos falando de procedimentos de Deus que lavam a alma e limpam o nosso coração. A palavra que nós mostramos, temos que viver como o efeito dessa palavra em nossa vida. O fato de Tito ser jovem poderia demorar para conquistar o respeito das igrejas, mas Paulo via em Tito um seguidor fiel da palavra de Deus, e isso fazia diferença. Mas Paulo também diz: da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade, seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer ao nosso respeito. Quem acreditaria numa pessoa que ensina uma coisa e faz outra? Então, Paulo diz: seja exemplo. Quem seguiria um mestre que fala uma coisa e vive outra? Temos que ser exemplo daquilo que pregamos. Temos que mostrar a mudança daquilo que nós falamos. O Evangelho de Deus propõe mudança na vida do pregador e na vida do pecador. Se nós que apresentamos o Evangelho não mudamos, as pessoas apontam essa falta de mudança como motivo de recusa. E Paulo diz assim a Tito: encoraje os jovens a serem prudentes. Muitos jovens querem ser conhecidos antes do seu tempo. Muitos jovens querem se colocar o seu nome na história antes de chegar ao seu capítulo ou o seu versículo. Então esquecem a prudência, esquecem os cuidados. A impetuosidade, a audácia ou precipitação causam danos e, ao invés de ter uma vida plena, com capítulos na história, são apenas lembretes no rodapé da memória de um povo. A família vai sentir a sua ausência, é claro. A família vai sentir o sofrimento.
porque muitos morrem na flor da idade por causa de imprudência, por causa de incentivo de colegas, por causa de bebidas alcoólicas. Podemos morrer facilmente porque achamos que somos invulneráveis, porque achamos que isso nunca vai acontecer com a gente. E Paulo diz: encoraje os jovens a serem prudentes e cautelosos. Encoraje a ter cuidados. Encoraje a pensarem que projetos podem dar certo ou errado e que suas vidas não podem estar em jogo. Em tudo, seja um exemplo, fazendo coisas boas. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Pregue a palavra de Deus sem receio de ser confrontado. Pregue o que a palavra de Deus faz, porque você é um exemplo bom dessa verdade. Seja íntegro, não minta e não aceite mentiras. Não engane, você está falando a palavra de Deus. Se entende a palavra de Deus, abra o seu coração. Se não entende, não invente. Trabalhe firme e peça a Deus luz para a sua vida. De vez em quando, queridos, pode aparecer um fato engraçado na nossa vida, na pregação, mas não pode ser um show de piadas. Estamos falando da vida de Cristo e da salvação das pessoas. Muitas vezes podemos nos lembrar de todas as piadas que aconteceram na pregação e não lembrar a mensagem da salvação de Deus para o ser humano, infelizmente. O versículo 8 diz assim: use linguagem sadia, contra a qual nada possa se dizer, para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer ao nosso respeito. Queridos, estamos falando do Evangelho de Cristo. Eu não posso pregar o Evangelho de Cristo e fazer comentários vulgares e desmerecedores. Eu não posso permear, isso é, colocar junto à palavra de Deus, palavrões e nomes vulgares. A palavra de Deus é para ensinar, mas se ela for misturada com palavrões ou insultos, perde a sua finalidade. Além do mais, a palavra de Deus pode e deve ser dita na casa de uma viúva ou no palácio de um rei. Ela é pura, eficaz e salvadora. O versículo 11, Paulo diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Querido, só está excluído da graça de Deus aqueles que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E você pode perceber que a exclusão não é de Deus, mas do próprio homem. Se o homem diz, não aceito a Cristo, ele está por conta própria, está se excluindo da graça de Deus. É uma escolha dele. O versículo 12 diz assim: ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. É a palavra de Deus. Resume o efeito que a graça de Deus devia ter sobre os crentes. Estimula a rejeição à impiedade e a levar uma vida mais santa, de acordo com o viver em Cristo. Renunciar à impiedade. Viver com mais amor pelo próximo e por Deus. O que o mundo fala para você contrário a Deus são lutas que devem ser combatidas. A carne pede coisas a nós que, se nós cedermos, envergonhamos o nosso espírito, envergonhamos o nosso Cristo. Lute contra isso. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Refere-se ao arrebatamento da igreja. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui Paulo cita a divindade de Jesus. Em outras versões está escrito assim: Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. A esperança e a fé no nosso coração nos faz diferente aos olhos do povo e aos olhos de Deus. O cristão passa a viver a sua vida voltada para essa
realização final, que é a volta de Cristo. Não importa quanto tempo dure, não importa quanto tempo demore, não importa se nós já fechamos os nossos olhos. O que importa é que, quando nós abrirmos mais uma vez os nossos olhos, contemplaremos a glória do Senhor. Ele se entregou por nós para comprar um povo purificado, um povo que tenha no seu coração uma conduta correta, uma conduta de Deus, uma conduta cristã. É assim que deve ser. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.